De um lado, bola, chuteira, futebol, calça, cor azul. Do outro, cor rosa, saia, panelinhas, balé e boneca. Parte da sociedade está dividida entre coisas de menino e coisas de menina. Mas como essa definição foi estabelecida? E quais as consequências caso ela não seja seguida? Essa questão da diversidade sexual, ela deve surgir de dentro da criança para fora. E nada que estimule ou que fomente isso. Tem que vir a partir da própria criança ou do adolescente. E a gente tem que aceitar e lidar com isso de uma maneira que não, de maneira alguma, ela entenda como que ela é inadequada, que ela é errada, que ela é diferente. Tudo isso é o que faz mal, tudo isso é o que adoece. Não se pode discutir isso com crianças. Como se essa criança vivesse em algum lugar que não seja o mundo. A nossa identidade sexual é formada, por incrível que pareça, não na adolescência, como muito se imagina, mas ela começa a ser formada lá na nossa primeira infância. Eu estou aí entre os meus 3, 4 anos, 4 anos e meio. Você tem um processo de identificação da sua sexualidade lá na sua primeira infância, um segundo momento que eclode na sua adolescência e depois de você experimentar esses dois momentos, aí você se posiciona no mundo. E isso sempre existiu em toda a história da humanidade como tendência, como os impulsos, mas a gente só está conseguindo observar esse fenômeno hoje devido a maior liberdade e menor pressão social. Mas em países mais conservadores, mais punitivos e rígidos, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, países que cultivam o islamismo, por exemplo, isso é considerado crime até hoje. Em quadros graves, até pena de morte, em alguns casos. E aí não tem como isso aparecer. Mas o que define o gênero? Há diferenças não biológicas entre homens e mulheres? Essas e outras questões serão esclarecidas neste Mundo Mar Repórter. Porque respeito a gente tem com todo cidadão, mas o respeito ele só pode acontecer quando você tem conhecimento. E se o menino quisesse brincar com uma boneca? Aí é meio ruim. Então, mais do que a questão do contexto do século XIX, eu acredito que quando Kardec fala do masculino e do feminino, ele fala como dimensões, como impulsos, como potencialidades, em que a gente vê atualmente ambas podendo coexistir numa mesma pessoa. A igreja está sempre de braços abertos para acolher na fé as pessoas e para que as pessoas em Cristo tenham vida nova. No Livro dos Espíritos encontramos a seguinte questão: os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Por que então, enquanto encarnados, a definição entre homem e mulher é tão importante? A palavra sexo ela vem do grego, ela significa dividido, né? E porque os gregos, no mito grego da sexualidade, ele entendia que os deuses, de algum momento, eles dividiram, né, o ser humano no meio, e aí ficou metade para um lado e metade para o outro, e eles estão condenados a querer buscar um ao outro, né? Então, basicamente, a sexualidade humana é essa, né? É masculino e feminino. O gênero, né, tem que combinar com o sexo, né? Esse tem que combinar, eu não estou entrando na questão moral ou na questão afetiva, absolutamente. Porque eu não posso pressupor absolutamente, de maneira alguma, que é a existência que pressupõe a essência. Não é. É a essência que pressupõe a existência. É um pressuposto filosófico que eu acredito que seja importante colocar nessa diferenciação entre gênero e sexo.
década de 50 teve grandes desdobramentos. O cristianismo, a própria sociedade, a constituição dos países igualava gênero a sexo. E essas propostas, por exemplo, como John Money, lá na Nova Zelândia, e Simone de Beauvoir, na França, você tem uma fragmentação dessas duas coisas. O sexo, então, seria a minha herança genética e biológica, e o gênero seria aquilo que eu construo socialmente a partir das minhas próprias opções e da minha liberdade. A questão do sexo é a questão biológica, então é a questão corporal, morfológica, dos caracteres anatômicos mesmo. Já a identidade de gênero é como que a pessoa se enxerga, se ela se identifica com o universo masculino ou com o universo feminino. Isso pode ser ou não congruente com o sexo anatômico, morfológico. Já a orientação sexual é o desejo, é aquilo que a pessoa sente atração. Uma das redes sociais mais importantes no mundo, o Facebook, já possibilita que as pessoas definam seu próprio gênero como quiserem. É só ir em personalizar e escrever como gostaria que as pessoas o tratassem. O criador da rede social Mark Zuckerberg já se pronunciou sobre o assunto. O Facebook está permitindo que as pessoas sejam elas mesmas e fazendo que os usuários se sintam confortáveis em expressar quem são. A gente matou o conceito de Deus, Deus é o que eu quiser que ele seja, a gente matou o conceito de verdade, verdade é aquilo que eu quero que seja, a gente matou o conceito de sociedade, sociedade é o que eu quero que ela seja, a gente matou o conceito de moral, moral é aquilo que eu quero que ela seja, a gente matou o conceito de casamento, casamento é aquilo que eu quero que ele seja, e a gente está matando o conceito de gênero, gênero é aquilo que eu quero que seja. Nesse contexto de pós-modernidade, você vai ver então o surgimento de diversos gêneros. Tem gente que fala de mais 1000 gêneros existentes. Sei lá, homem com mulher, homem com homem, 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem, 3 mulheres com 4, enfim. Você vê as possibilidades são enormes. Como eu vejo isso? Eu vejo como um período de transição. Eu acho que não vai ser sempre assim. Eu acho que é um momento de... A sociedade está em crise de identidade. E quando a gente está em crise de identidade, a gente segue o caminho que o coração manda. E hoje reencarnam espíritos que precisam de um cenário de maior liberdade de expressão para que as suas questões existenciais possam ser trabalhadas. E trabalhado o quê? Isso é tudo sem vergonha. Eu falo, tá bom. Então, vá viver uma condição dessa hoje sem perder o respeito por si mesmo. Né? Porque o desafio não é se você é homo, se você é hétero, se você é bi, se você é tri. Não é essa a questão, né? Mas algumas cabeças resistem, né? Algumas cabeças resistem, porque não entendem o processo. Elas acham que o mundo é do jeito que quando elas chegaram aqui e que nunca vai mudar. Com o que realmente eu me identifico? Né? Então não é uma questão de escolha, é uma questão de identificação. Aonde a minha alma pulsa. Veja no próximo bloco a questão de gênero nas escolas. Como a sociedade, as religiões e a política estão lidando com isso. Não saia daí, a gente volta já. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.